Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, com que prazer estamos iniciando mais uma apresentação do nosso show Alô Você. Obrigado pela audiência, obrigado por você me receber, onde quer que você esteja. Olha, um abraço grande. Eu estava comentando aqui com meu amigo Maurício Berger, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, debatendo também. Muito provavelmente ainda teremos o William Laranja, né? E talvez a doutora Reni Kercher. De qualquer maneira, estamos ainda aguardando. Você sabe, o Rio de Janeiro, manhãzinha é complicado o trânsito mesmo. Mas eu estava comentando que certa feita um amigo meu, que é um grande músico, que a gente vai preservar o nome, porque enganos acontecem, né? E vez por outra está presente aqui, como tantos músicos que nós temos tido ao longo do nosso programa. Quero mandar um abraço, por exemplo, para o nosso querido Beto Aquino, que está hoje em Roma, né? E que fez um show muito bonito aqui. Ele estava na Europa, luxo só, né? Eu estava rodando pela Europa, voltou para fazer o show no Marriott e agora voltou com a Rosana, sua esposa, para Roma. Então um abraço, ô Beto. Mas um outro músico que é bom para Dedé, o cara toca isso, toca aquilo, toca com outro, eventualmente vinha aqui comigo e um dia eu disse: Fernando, nós vamos fazer um show, o show vai acontecer em tal lugar assim assado, e aí eu queria que você fosse, olha, se você pudesse transmitir ao vivo, porque você que não sei o que e tal, eu queria que você fosse, e você também com essa voz, você ia apresentar o show e tal. Eu confesso a você, eu falei, não, então eu vou, e valeu a pena, o show foi ótimo e tal, como é de qualidade e tal, mas eu vou ter que apresentar, então eu fiquei numa situação que eu não poderia deixar de ir, até porque é amigo e tal. E lá fui eu com a minha parafernália e tal, cheguei lá e tal, tô filmando, encontrei esse ou aquele e tal, e de repente eu vejo um outro também com bela voz apresentando o que eu iria fazer. Então, quer dizer, eu entrei mudo e saí calado e esqueceram de mim. São coisas que acontecem às vezes no frigir dos ovos, no calor dos acontecimentos, mas é bom se lembrar dessas coisas. Eu queria lembrar de alguns parceiros que nós temos que viabilizam este programa, começando pelo Bradesco Seguros. Bradesco é onde você pode fazer o melhor seguro online. É só você digitar Bradesco Seguros e tá lá, né? Um abraço também ao pessoal das Espadas Katana. Espadas Katana, você recebe autênticas espadas de samurai, né, vindas do Oriente, exatamente para a tua casa, onde quer que você esteja, em qualquer estado da federação. E agora também tem o site internacional espadascatana.com. No Brasil é espadascatana.com.br. Queria também recomendar o Caçador, o melhor restaurante da Tijuca, dos meus amigos, o Maurício, também tem lá o Ari, o Joaquim, né? O Caçador em 2 pontos. O Caçador tem ali na Afonso Pena, mas este que eu estou falando é o que fica aqui pertinho da Praça Sans Penha, Rua Pareto 42, o Caçador. E uma coisa que eu sempre deixo aqui a recomendação, se você tem um smartphone, fica meio pequenino para ver filme, né? Mas se você tem um tablet e se você tem também um notebook, não se esqueça do Netflix. No Netflix é algo sensacional, você tem dezenas de filmes do Netflix e na realidade você paga muito pouquinho, menos de R$30 por 2 pontos. Netflix é a
modernidade por aqui. Bom, por enquanto ainda não chegaram meus outros dois convidados, mas o Maurício Berger, meu amigo de tantos anos, da Nativa FM, você se lembra da Nativa? Pois é, ele já está aqui conosco, dublador dos mais conhecidos, é o nosso primeiro convidado no dia de hoje. Muito bom dia, Maurício Berger, seja bem-vindo. Quanto tempo, né, resgatando aquelas nossas noites lá, né? Nossos papos. Lá em São Cristóvão, né? Onde no primeiro andar ficava a Nativa, isso, né? Exatamente. E a Tupi ficava no segundo. Eu geralmente chegava às 10 horas, que era o horário que está chegando mais gente. Aí, Samira, pode atender, não precisa nem mudar a câmera, não. Pode ficar conosco mesmo, não tem problema. Aqui, nego passa na frente da câmera sem o menor problema. Porque senão realmente perde o sentido. Mas, o Maurício, como era legal, né, aquela época, né? Com certeza. Nativa marcou época, né? Eu ontem, por acaso, estava conversando, eu não sei se você lembra. Sei. Do Sérgio Carvalho? Certo. Você lembra do Sérgio Carvalho? Claro. Jornalista, e ele foi coordenador da Nativa. E o Sérgio Carvalho foi quem me levou para a Nativa. Depois de 4 anos que eu estava fora do rádio. Eu trabalhei no rádio até o iníciozinho de... E você conhecia o Sérgio de onde? Como é que foi esse episódio? Eu conheci o Sérgio do Sistema Globo de Rádio. Sistema Globo de Rádio. Não vou falar com a apelido. Apelido. Alô, Jacaré! Tem alguns colegas nossos, como tem o Maradona também, que não gosta muito. Mas aí o Sérgio, eu trabalhei com ele no Sistema Globo, na época que eu fiz Rádio 98. Ele era repórter esportivo, né? Certo. E depois ele virou coordenador da Nativa. Certo. E me convidou para ir para a Nativa, fez 3 convites e eu aceitei e fiquei... Olha só, é verdade, foi um tempo muito bom e era uma rádio emblemática, né? Porque, na verdade, lembrando, a Nativa, ela originalmente era do PFM. Sim, exatamente. Né? E aí, com a vinda do Ricardo Henrique, que está em Berlim, de vez em quando vê a gente, um abraço para o Ricardo, né? Sim, abração para ele. O Ricardo transformou aquela rádio, afiliou, digamos assim, aquela rádio, a Nativa de São Paulo, né? Eu não uma espécie de qual foi o termo, né? Mas vou falar um negócio, o mesmo nome. Um negócio chique chamado joint venture, né? Nossa, meu Deus do céu, hein? Ele fez um joint venture, né? E eu disse, não, é aquele negócio, você bota o nome, você bota aqui, tem que pagar aqui, e essas coisas a gente não chega a saber. Sim, fato é que marcou muito época, né? Com certeza. Marcou muito época mesmo. Vida, então, não é à toa que a gente faça, quer dizer, você é um cara de trabalhos longos em várias emissoras, nossa, ainda bem, né? Aquelas pessoas que bota longo nisso. Pois é, eu tive 15 anos lá 15 anos, e foi um período muito bacana, um período muito feliz. Foi. E você fazia um programa muito legal, né? Programa a partir daquelas traduções, isso, né? Aquelas traduções. Gostava demais de fazer, porque tinha uma relação com o público, né? As pessoas que ligavam sempre e a gente pela internet conversava muito com o ouvinte, era muito legal, uma resposta do público. É verdade. E você, nas dublagens hoje, você está fazendo uma série que faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? Uma série chamada Irmãos à Obra, né? Essa série são 2 irmãos gêmeos, né? E eles, um é empreiteiro e o outro é corretor de imóveis. Então eles negociam com pessoas que querem comprar suas casas, reformar. É muito legal. E eles são muito corretor populares. de imóveis. Tem tudo a ver, porque os caras são alto para entender. Você também é alto. É verdade. Jogadores de basquete e tal. Eles são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Mas essa série, se eu não me engano, é do Canadá. Originalmente do Canadá. Mas eles gravam nos Estados Unidos, né? Eles fazem aquela negociação toda nos Estados Unidos, em estados lá americanos. Né? Olha que coisa boa, eu estou recebendo a nossa querida doutora Henry Kesha depois de um longo e tenebroso inverno, mas na verdade por circunstâncias, pelos compromissos, né? Chegando aí o William Laranja também, cada vez mais elegante, né? Doutora Henry, seja bem-vinda aqui, querida. Bom dia, Fernando. Bom dia. A gente sente saudade, né? É verdade. Mas
A vida é assim, né? Faz parte, cheia de chegadas e partidas. Cheia de chegadas, né? E partidas, mas sempre chegando bem. Que venham mais chegadas do que partidas. Isso. Não é isso? E aí como é que está o momento aí, a odontologia, os trabalhos, a crise de alguma forma, que nós todos ficamos imersos nela, de alguma forma afeta a odontologia ou não? A impressão que a gente tem, Fernando, é que as pessoas se reservam, né? Porque quem vai fazer a estética odontológica ou uma emergência odontológica não vai deixar de fazer caso necessite, por incrível que pareça. Sim. Só os trabalhos mais supérfluos, por exemplo, uma reabilitação não oral, não por função, mas por estética, aí as pessoas aguardam um momento mais seguro, né? Verdade. Até a senhora falou agora uma coisa. Só um minutinho, Maurício, você vai perguntar. Deixa eu mostrar o rapazinho aqui, ele está indócil para aparecer. Ele fez 10 meses, gente, é o Todd. Ontem eu não mostrei, aí eu ouvi um internauta perguntou: cadê o Todd? E foi uma falha minha. Então o Todinho está aí, se você vê algum latidinho por aí, é por esse moleque que ele é muito levadinho, né? Muito bem, vai lá, pergunta, Maurício. Você falou de alguns procedimentos. Engraçado que a partir do momento que eu passei a ter plano de saúde dentário, né, é que eu passei a fazer aquela limpeza. Claro que você ia ao dentista, estava com uma dorzinha, ia no dentista, tem uma cárie aqui, essa aqui está aparecendo, vamos ajeitar, tal. Aí eu vou aproveitar e fazer uma limpeza. Mas a coisa de regularmente, de 6 em 6 meses, né, que os dentistas recomendam aquela limpeza, que eu acho muito interessante, né, preventivo e... Com certeza. Eu até então não ouvia falar... Porque o tempo passa rápido, né, Maurício? Você perde a noção, né? Quando o paciente chega no consultório, fala assim: acho que tem uns 2 anos que eu não venho aqui, né, doutora? Tem 5. Quando fala assim, ano passado eu vim, não. A gente perde mesmo, é verdade. Né? Mas sabe que no Canadá, o governo não dá assistência odontológica, mas a preventiva é toda gratuita. Você tem que fazer a profilaxia, a higiene oral, a limpeza no consultório do dentista pago pelo governo, que é uma forma dele ter um controle sobre a saúde oral. Olha que maravilha, um dia chegaremos lá, se Deus quiser. Não é verdade? Né? Mas a gente está cansado de ouvir que vale muito mais, é muito mais barato você gastar com a prevenção do que com a cura, né? A cura, é verdade. Mas o governo... A odontologia está maravilhosa, né? Eu sou apaixonada, né? Que maravilha. Em 79, quem sabe ano que vem eu consigo fazer uma festinha com os amigos. Maravilha. 40 anos de formada. Eu cada vez fico mais apaixonada, né? Porque cresce muito, evolui muito e a gente hoje trabalha numa área mais abrangente, né? A gente consegue ajudar, porque nós, odontologistas, nós podemos cuidar de toda a face da pessoa. É nossa. Mas ficava muito restrito a dentro da boca, digamos assim, mas hoje não. Ó, tô com botox na testa, olha que beleza, ó. Por quê? Se você tem dor de cabeça, o dentista pode aplicar. Não precisa ser o médico. E aí eu falei hoje pro meu filho: gente, os efeitos são maravilhosos. Olha só, sem ruguinha, sobrancelha levanta, né? Então a gente faz na clínica vários procedimentos. Pessoas que têm bruxismo, Fernando, a gente... Que é aquele ranger de dentes, né? A gente diminui aqui a tonicidade muscular também com Botox. O Botox não é preenchimento, eu tenho que sempre esclarecer. Porque quando você fala, a pessoa fala assim: não vou fazer Botox, vou ficar com aquela boca gorda. O Botox não é preenchimento. O Botox apenas relaxa a musculatura. Então, pessoas que têm um sorriso gengival, que sorri, aparece toda a gengiva, você faz uma aplicação de Botox aqui, uma aqui, o lábio cai. E fica simplesmente lindíssimo. Problemas, bullying que as pessoas sofrem. Nós fizemos agora há pouquíssimo tempo, já adulta, né? Uma cliente nossa, e ela falou: sofri bullying a vida inteira por conta desse sorriso gengival. E a gente apenas 2 minutos resolve. Vamos falar mais disso. Dr. William Laranja, nosso querido amigo sanitarista, biólogo, né? Hematologista. Bom dia, Dr. William. Bom dia, Fernando. Bom dia, Samira, os convidados, Henrique, Saudade. Estamos aí, gente. Vamos começar a semana, né, discutindo alguns fatos que chocaram a semana passada, né? Como o atentado ao nosso
nosso Não, candidato. não, nosso não, seu, meu não é não. Meu não é não. Me inclui fora dessa. Me inclui fora dessa. Quando eu falo nosso, é porque É da população. é o líder das pesquisas. Mas na verdade eu acho que isso aí é muito relativo. Se esperava muito mais dessa liderança, o pessoal achou que já ia para o primeiro turno, teve gente de uma forma desonesta mandando recados pela internet dizendo que ele já estava com 37%, quando ele subiu de 22% para 24%. É só isso. E na realidade hoje isso é um fato que pode ser favorável à candidatura dele e que pode ser ruim. O favorável é o seguinte: a pessoa se comove porque o cara levou um atentado e na realidade vota por comoção, que não deve fazer isso. Claro que não. O segundo fato é o seguinte: a pessoa vai dizer assim, poxa, o cara está fragilizado, ele agora vai se submeter a uma outra operação para refazer o tráfego intestinal. Então você fica se perguntando, quer dizer, eu estou colocando essa coisa, por melhor que eventualmente seja para o cidadão que nele vai votar, será que você vai ter a saúde necessária para poder conduzir um país? Essa é a pergunta, porque o vice dele é o general não sei das quantas. E aí a gente tem que ter uma preocupação muito grande a respeito disso. Eu prefiro, respeito, cada um tem o seu raciocínio, mas eu prefiro pessoas mais experientes que saibam o que é uma democracia para valer e que tenham condições e preparo para conduzir. Uma coisa que muito me preocupa como é que se diz, o que será ministro da economia dele, Paulo não sei das quantas. Eu vi a entrevista dos 4 homens do setor econômico, né? E o Paulo Guedes disse claramente que vai vender todas as autarquias brasileiras. Então vai vender o Banco do Brasil, vai vender a Petrobras, vai vender aquilo que for possível. Claro que isso não é imediato, síntese da entrevista dele, mas é ao longo e tal. Eu fico com a opinião não ainda defini em quem vou votar dos outros, e o maior nível de rejeição é o Bolsonaro. Não é? Eu ainda não defini. O problema não são os 22%, o problema é a soma daqueles que estão embaixo. Porque somando aqueles dois embaixo, no segundo turno, em todas as hipóteses, dão exatamente o da Marina ou o nosso dedicado Alckmin, o Ciro Gomes. Como é que é o nome do homem, Samira? O que é o da economia do Alckmin, meu Deus do céu. Não, né? Meirelles não, isso não tem a menor chance, O Pécio Arida veio dizer assim, olha, você não vende a prataria da casa para jantar fora. Então é aquela história, porque se você vai vender tudo que nós temos aqui, a Caixa Econômica, por exemplo, financia as pessoas. Aí você vai vender, você acha que o empresário vai pegar com o mesmo sentido de vou botar um juro baixo para favorecer a casa própria então é só esse adendo que eu falei. Meu não é, mas eu admito que seja seu. É a democracia. A democracia, não, simplesmente porque eu acho que todos já foram testados, né, Fernando? Não na presidência, mas todos os candidatos já são conhecidos. Né? E eu acho que o Novo, eu sempre optei pelo Novo, assim como no governo do Estado. Poxa, você viu o que Eduardo Paz fez com o legado das Olimpíadas, da Copa, né? Você viu o que o Romário totalmente... O Estado está muito fraco. Agora, o Estado, eu sempre apostando no Novo, tanto é que, poxa, eu sempre falo muito bem do Pedro Fernandes. Mas não tem chance. Eu até posso admitir, mas não tem... cara honesto... Sim, mas e aí? Você vai votar nele e está certo. Eu até votaria nele com o maior prazer. Gosto dele, tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive. Lamentavelmente, é pouco provável, é só isso. Quer dizer, então você vai votar, tudo bem, vai marcar uma posição, como eu marcaria, como Samira marca no candidato dela, mas sem nenhuma chance. Não, com certeza. Mas é aquele negócio, você pelo menos fica com a tua consciência tranquila, né? Que você tentou... Eu não sei, porque aí é uma hipótese. É uma hipótese. Tudo bem, será que todos que votaram... Eu votei, o meu... Você vê, todos que votaram no Lula, votaram com a melhor das intenções. E deu no que deu. Porque o poder inebria. Esse é que é o problema.
É difícil imaginar quem é que vai se dar mal. Então, eu acho que três figuras que tem até agora não se sabe absolutamente nada delas. E também, igualmente, no caso do Bolsonaro. Né? Só que o Bolsonaro é para quem gosta de farda, é para quem gosta do novo, né? De um novo sem experiência nenhuma, de um novo que foi 3 vezes deputado e apresentou três projetos, né? E que deve ter boas intenções, imagino que tenha, mas o que garante, como você pode falar isso do candidato que eu for votar, que vai estar entre Ciro, preferencialmente, Marina, ou mesmo o Alckmin, que é uma experiência. Você tem no Ceará um excelente estado que tem hoje problemas do ponto de vista de violência, mas é muito bem administrado. Tem a violência por quê? Perguntaram porque houve um êxodo da marginalidade para o Nordeste, né? E aí a situação é do Brasil. Mas eu não queria tocar em política não, já voltando, a gente vai conversar. Não me olha com essa cara, tá bravo comigo? Não pensa como eu penso. Pá. Isso é altamente democrático, pelo amor de Deus. Ele me fuzilou com os olhos. Quem passou aqui? De jeito nenhum, Fernando. Estou brincando. Um grande amigo, nosso grande amigo, o Berro. Né? O Berro, ele está Ciro Gomes. Ciro Gomes. Justamente, então eu estou... aquela história. Democracia. Eu não vejo hoje uma saída para essa bagunça, para esse desrespeito que está acontecendo no país. Deus me livre e guarde se essa saída. Eu acho que é bem por aí. Eu peço a Deus que se por acaso for eleito Bolsonaro, que ele faça um grande governo. Espero em Deus, mas não vejo nele experiência suficiente para isso. Aqui em casa nós estamos, cada um tem um pensamento. Eu tenho um filho que vai votar no Bolsonaro e dois, aliás, que são legítimos. De repente eu não estou vendo o que eles estão vendo. Eu não consigo ver. Eu não queria botar mais. Não, eu também não. Ele que botou, a culpa é dele. Mas só colocar uma coisa. Mas foi bom que pegou fogo. Com você com essa questão. Eu acho que se você acredita num candidato, independente dele estar lá embaixo ou lá em cima, também não, mas você deve verdade. Porque é verdade. se todos pensarem da forma que você está pensando, esse candidato só vai ficar lá embaixo. Mas você tem razão. Mas se as pessoas... Não, mas peraí, deixa eu ouvir falar. Eu ouvi falar do Joãozinho das Couves, deixa eu pesquisar um pouquinho. Aí vai lá, pesquisa. Não, você me dá a chance até de corrigir, você tem razão. Você tem razão. Se entendeu dessa forma, não é o meu pensamento, não. Eu acho, inclusive, que só me sobra o Pedro Fernandes no tocante ao Estado. Entendeu? Do ponto de vista do meu pensamento. Né? Mas cada um tem o seu, né, doutora? Fernando, mas política não é bem a sua praia. Religião, futebol. Sabe por quê? Há de se ter muita civilidade, de ser uma pessoa muito do bem, né? Porque as pessoas estão brigando, quando na verdade a gente tem que se unir e escolher um representante que vai nos ajudar. Qualquer que seja ele. Nós estamos na beira da morte, não é isso? Tá exagerando, né? O nosso país não é justo. Não é justo com o nosso país, não é justo com essa população. Que eu recebi outro dia um áudio da época do governo Médici, não estou elogiando o governo, nada, não quero me meter isso, mas assim, você lembra da música? Eu fiquei tão emocionada, eu chorei, Fernando. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Gente, a gente precisa disso, a gente precisa voltar a amar essa pátria. E sobretudo acabar com divisões, né? O que acontece? Né? A gente tem que ter respeito, a gente tem que poder falar de política, entendeu? Eu não deixo discussão nem na minha casa. Porque quando começa a diferença de pensamento entre meu marido e meus filhos, eu digo, alô, já sabem. Porque a gente está sabendo que amigos deixando de ser amigos, pessoas deletando as outras pessoas, família brigando, irmãos, pais,
Ninguém merece isso. Vamos pedir a oração e a gente volta. Só rezando. Todos voltamos mais calminhos. Ai. A gente vai àquele momento de oração ecumênica. Não, é verdade. Oração ecumênica, que é sempre a gente coloca, e voltamos para os debates que hoje estão pegando fogo, né? Que eu acho que legal, acho que é importante. Apenas lembrando que nós estamos com microfones hoje super sensíveis, que potencializam a nossa voz em mais de 40%, e que ao longo da transmissão da oração a gente não pode conversar, porque senão a gente abafa o som da oração. Voltamos já. Reflexão para todos. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos esse momento. Eu quero mandar um abraço para o Eros Mário Cordeiro, nosso querido Eros, que está nos vendo agora. Alô, Eros, um abração. A Tânia Malheiros, a cantora. Fernando Sérgio, se puder, divulga. Não, o show já foi, mas de qualquer maneira, um abraço para ti. O livro dela, né? O livro que ela está lançando realmente. Tá bom, querida, é só você me mandar direitinho, porque ela não mandou o nome, né? Tá no grupo? É. Então eu prometo a você divulgar a partir de amanhã. A produção do Paulinho Mocidade. Paulinho Mocidade está aniversariando hoje. Ou foi ontem? Foi ontem. Então é porque eu vi hoje no Face. Então parabéns ao nosso querido Paulinho. Estou aguardando você aqui. Paulinho já esteve aqui algumas vezes e brevemente estará aqui conosco. O Osmar do Breck, nosso querido Osmar do Breck. A Vera Lúcia. Alô, Vera Lúcia, Verinha. E olha aqui, falar nisso, eu quero mostrar aqui para vocês uma lembrança. A gente falou agora há pouco em política, mas vamos voltar falando de assuntos os mais diversos. A minha ida
ainda à época no Palácio, quando o Leonel Brizola assumiu a governança do Estado no seu primeiro mandato. Eu tive a honra, através da internet, não havia internet na época, eu tive a honra de ser convidado para fazer parte da primeira entrevista com esse grande tribuno e, mais do que isso, esse grande político, né? Que, como todo político, foi muito polêmico também, né? Teve gente a favor, teve gente contra, mas faz parte do jogo. Nós temos que aprender a viver em democracia, e o bom é exatamente cada um pensar a sua maneira, não é? E, na medida do possível, rezar para que possa acertar. Eu queria saber do nosso William Laranja. William, como é que está? Se você hoje continua sendo ouvidor do Hospital de Jesus, não é? Que é um hospital municipal, né? E qual é o tipo de demanda que tem lá? Qual é o tipo de trabalho que tem lá hoje? Que é aqui em Vila Isabel mesmo, né? É, em Vila Isabel. Ali perto, entre Vila Isabel e Maracanã, né? Sei. A demanda maior, Fernando, é uma coisa que me deprime muito. É mesmo? São aquelas pessoas, infelizmente a gente fala, mas não consegue resolver esse problema. Aquelas pessoas, imagina você chegar com o teu filho, né, numa consulta na pediatra, e a pediatra constata lá que teu filho está com um bruxismo, precisando de uma avaliação odontológica. Ou que teu filho está com algum problema neurológico, precisando da avaliação do neurologista. Ele foi para o pediatra, né? Ele ficou 3 meses esperando o famigerado CISREG jogar ele para uma pediatra. Chegou lá, a pediatra fala: o seu filho precisa de uma avaliação neurológica ou odontológica, enfim, ou outra especialidade qualquer. A criança, o hospital tem a odontologia, tem a neurologia e as outras especialidades estão ali, às vezes, no mesmo dia da consulta, e você tem que botar teu filho debaixo do braço, levar para casa, levar para a clínica da família, fazer um novo cadastro no CISREG. Meu Deus! Para a criança ser atendida daqui a 6 meses, 3 meses, na neurologia ou na odontologia. Gente, isso é desumano. Eu acho, concordo contigo. Porque se você está dentro de um hospital onde tem os profissionais, a especialidade indicada pelo pediatra geral, né? Como se fosse um clínico geral para a gente, tá? Então, se tem aquela especialidade, tem um médico ali, por que não, né? Tem que voltar para a clínica da família, fazer um novo cadastro e aguardar, isso é desumano demais. Então, o que acontece? As mães, com o mesmo pensamento que eu, chegam: poxa, doutor, eu preciso de um... Eu já vi ali em cima que o neurologista lá, não tem tanta criança assim para ele atender, não poderia... Eu tenho que chegar e dizer: não pode, a senhora tem que fazer esse trâmite, essa burocracia. Quer dizer, porque se eu passo a criança lá, o neurologista vai atender, claro, nós somos colegas de trabalho, todo mundo trabalhando, né? Ele vai atender a um pedido meu, mas simplesmente vão denunciar e dizer que eu botei aquela criança na frente, que a mãe daquela criança me deu alguma vantagem para eu fazer aquilo. Você entende aonde a gente fica numa sinuca de bico? Você quer ajudar, mas ao mesmo tempo você não pode ajudar. Então esse CISREG é o câncer da saúde hoje. É o sistema, né? É o câncer da saúde hoje. Faz direto. Está precisando de uma avaliação neurológica? Tem vaga, o neurologista pode atender? Pode, então vamos mandar a criança para lá. Ele não passou à frente de ninguém. Que burocratiza, está, né? No lugar certo, na hora certa. Outra coisa que eu gostaria de levantar também, Fernando, a respeito, só um resquíciozinho daquilo que a gente começou conversando aqui. Você viu o problema daquela advogada que foi algemada em Caxias? Que absurdo, rapaz. Que absurdo. Meu Deus do céu. Acabou o respeito, é isso que eu falo pra você. É um negócio louco. Ela é uma advogada como qualquer outro advogado. Eu vi o lance. A mulher, ela não quis terminar uma audiência, a juíza queria terminar a audiência. Isso. Né? E é um juiz togado, portanto, não é um juiz togado, é um juiz daquele tipo que a gente sabe. A mulher lá, sei lá quem. E ela não quis, não vou sair, acho que posso definir a situação. E a mulher mandou prender a advogada. A advogada não quer esperar o delegado da OAB chegar. Aí algemaram a advogada e a OAB disse que vai pedir o afastamento da juíza, do juiz, sei lá, e também dos 2 PMs que
que agiram dessa forma. O PM obedeceu ordem, né? Agora, pois é, mas aí aí é um negócio, é aquilo que eu te falei, que o poder inebria. Porque jamais poderia haver isso. Você pode até fazer uma queixa, não, eu sou a pessoa que mando aqui, terminou. Eu não consigo entender esse negócio de audiência, porque tem certas coisas, por exemplo, você toca no assunto, hoje uma audiência, por exemplo, do trabalho, você vai lá para saber se tem acordo. Não tem acordo, aí demora mais 3 ou 4 meses. Se não tem acordo, por que não julga logo? Já que está tudo atrasado, né? Então... Fui testemunha de um caso trabalhista que eu fui 4 vezes. O juiz não me ouviu nenhuma vez e demorou tão pouco que prescreveu. Quer dizer, e ninguém precisa ser juiz. Prescreveu? Ninguém precisa ser juiz para saber que a menina tinha toda a razão, mesmo porque senão nem estaria ali. Ela foi demitida do trabalho por roubo. E depois a própria empresa disse que não readmitiu. Readmitiu. Foi ela, né? E, enfim, havia desvio de função, eu era testemunha disso tudo. Uma mulher que quase morreu de tristeza, de tudo que você pensar. Ficou fisicamente doente, né, e psicologicamente também. E eu fui 4 vezes. Não fui E foi perder tempo, né? É um lugar difícil, é um lugar com fila. É um lugar que você fica... O Brasil precisa, neste momento, que nós tenhamos maturidade e serenidade para votarmos certo. O melhor possível, porque é difícil, que seja eleito o que for melhor. Alguém que a gente confiasse de coração, de paixão. Não há, né? Mas a gente tentar discernir né? Da melhor maneira possível, porque só com uma pessoa muito engajada, muito determinada, que nós vamos mudar a saúde, a educação. Tem muita coisa para se fazer, né, Fernando? Tem muita coisa, é verdade. É uma coisa muito a longo prazo, né? De médio a longo prazo. Mas é importante começar. O que eu estou, eu não vou nem botar agora no plural, porque chega a falar... Porque não, é para deixar claro para quem está vendo que há lados, né? E não existe o salvador da pátria. É um trabalho coletivo. O abuso que está imperando no país hoje, em todas as esferas, tanto o abuso das autoridades, como essa no caso da advogada em Caxias, como o abuso do cara que sai de um carro com uma arma na mão te apontando e ele não quer saber se você está com a tua família ali. Se ele tiver que acabar com a tua família, ele vai acabar. Porque um membro da família que a vida for cerceada, você pode ter certeza que você acaba com a família de uma vez. É verdade. Então, eu acho que esse abuso, gente, é que está me incomodando muito. É que está me dando vontade de pedir a minha aposentadoria e sair do país. Porque é um abuso muito grande. E quando esse cara... Mas deixa eu contar um negócio para você. Pego. Você já ouviu falar em Chicago, né? Claro. Confiram, por favor, isso que eu estou dizendo, confiram na internet, né? Chicago é uma das melhores cidades mais badaladas dos Estados Unidos e tal. Existe um lugar em Chicago chamado Southside, que só num fim de semana teve 50 assassinatos. Esse Southside é como se fosse uma favela de Chicago. E foi objeto, inclusive, de como é que se diz? De uma reportagem de uma que passou aqui na Globosat comentando, e é a maioria negra. Então, isso não pode ser dado como exemplo em lugar nenhum. É péssimo, isso é péssimo. Tem tiroteios, média de 15, 20 tiroteios por dia. Só que eles também não divulgam tanto como nós divulgamos aqui. Porque eu quero dizer o seguinte, não é só o dinheiro que resolve. Né? É também essa consciência cidadã que vocês estão propondo, que nós todos estamos propondo, mas obviamente, como até me corrigiu e muito bem o Maurício, porque senão não me dá chance de dizer, realmente eu estava errado, né? Quando eu digo, olha, o teu candidato talvez não tenha chance. Talvez, mas quem diria que não tem? Né? Eu me lembrei, mostrei aqui o negócio do Brizola, eu me lembrei que a época que o Brizola chegou, nas pesquisas ele estava em 5º lugar. E acabou vencendo a eleição. Então isso pode acontecer no tocante até o Pedro Fernandes, que foi citado aqui pelo nosso querido... Esse abuso que ele estava falando, que me impressiona demais a bandidagem,
com a polícia, né? Eles estão... estouraram em João Pessoa, uma penitenciária de segurança máxima. Eles se acham acima, né, do Quem é poder o culpado policial. disso? Quem é o culpado disso? É uma desgraça chamada direitos humanos que só dá direito ao bandido. Eu não sei se seria, eu acho que tem que ter legislação dura, é só isso. Tem que ter, não pode prender e soltar. Outro dia eu estava com um amigo conversando e tem um colega polícia e eu não tinha visto, passou no RJTV a prisão de 11 ou 12 e o colega falou com esse policial que eu vou proteger o nome até o local. Eu disse, poxa, parabéns, eu te vi inclusive prendendo 11 marginais. Aí o cara estava com a esposa e falou com a gente só, pois é, mas já soltaram. Aí é terrível. Essa audiência de custódia é a coisa mais ridícula do mundo. O cara é pego, em flagrante, é preso, vai para a audiência de custódia e o juiz solta. Quer dizer, é complicado. Essa série Máquina Mortífera, essa é ótima. Eu dublo o pai, que está aparecendo esse ano, né? Ele aparece nesse ano que está passando agora na televisão, o pai do Riggs, né? Ele batia no filho quando era pequeno e tal, não sei o quê, papapá. Então teve um episódio em que eles estão, os dois, o Murtaugh e o Riggs, eles têm que entrar numa comunidade, a comunidade em que o Murtaugh acho que foi criado, então lugar de negros. Aí eu achei curioso, assim, eles usam a camisa, o distintivo fica sempre à mostra na camisa e a arma também fica sempre à mostra. Os dois andando dentro da comunidade. Eu falei, igualzinho aqui no Brasil, igualzinho aqui no Rio de Janeiro. Vai você. Dois policiais com distintivo e arma em punho circulando por dentro da comunidade. O motorista do Uber entrar. Um cara desse pra você ver. A lei funciona lá, né? Funciona, exatamente. Eles funciona. Têm medo, eles têm... Mas eles se colocam naquela posição de que, peraí, ali são eles que mandam, não sou eu. Né? Não, existem leis que embasam a ação policial, né? Que é fundamental. Quer dizer, isso aí e lamentavelmente nós não temos isso aqui, né? Mas não temos isso aqui porque até aqui, vamos ver se muda isso, a maioria dos políticos fazia parte da bandidagem. Sim. Então os caras fizeram leis para se autoproteger. Não faz muito tempo, Fernando, não faz muito tempo, todos vão lembrar, o Hélio Vigio, aquele delegado que nós tínhamos aqui, ele chegava na entrada da favela e mandava chamar, desce, porque se você não descer andando, tu vai descer deitado. E o bandido descia, respeitava e ia lá. Agora, hoje em dia, a realidade, a realidade era outra. Você vê no caso do João Pessoa, aconteceu na Paraíba ontem, né? Eles simplesmente estouraram uma penitenciária de segurança máxima, explodiram, tem acesso a explosivos, explodiram o portão principal, deram fuga a 90 prisioneiros, dos quais 50 e poucos foram recapturados. E apareceu o secretário de Segurança dizendo, olha, os agentes penitenciários, teve alguns que tentaram reagir, mas quando viram, do lado de lá tinha metralhadora até .50, aquela que destrói tanque de guerra. Meu Deus. Quer dizer, então isso passa também pela entrada de armamentos, né? Até os dentes aqui, que chegam, sabe-se lá quanto. Você vê, nós tivemos uma intervenção que de nada adiantou, me perdoe o general das quantas, porque é o general de plantão, qualquer que seja ele, isso é a maior prova de que foi tudo mal arrumado, pô. Foi tudo mal planejado. Mas por que o que se viu foi aparato. Nós não estamos numa guerra? Mas não, e você vai fazer o quê? Você vai subir a Rocinha e metralhar todo mundo? Não tem 90% do pessoal que mora lá. Eles fizeram uma operação muito boa. Você para com o helicóptero lá em cima, desce todo mundo, você vem de cima para baixo. E daqui de baixo para cima, você vai encurralar. Quem é do bem, quem é o trabalhador, fica dentro das suas casas. Deixa esses gansos, né, esses marginais, poxa, mostra ali, porque ele não vai ter por onde subir e o exército está extremamente preparado para isso. Não está. Para guerra? Não, aí é uma operação de guerra, William, deixa eu tentar dizer para você. Deixa eu tentar. Você serviu o exército? Porque eu servi. Você serviu o exército? Eu servi 3 meses só. Pois é. Então o que acontece? O exército tem
tem grandes quadros do ponto de vista dos oficiais e tal. Para a guerra, o bandido o inimigo está do outro lado, o exército está aqui, ele está preparado. Para esse tipo de guerra, ele está preparado. Para a guerra de morro, o que acontece? São meninos. Nós temos perto de 80% da tropa do Exército composta de meninos de 18, 19 anos de idade, que não são cascudos como eu e você. São aqueles que estão servindo o Exército. Que estão servindo o Exército, são os filhos das nossas mães, que vão mandar na linha de frente para morrer na mão de bandido cascudo, de bandido de 25 anos, de 30 anos. É um problema seríssimo pelo que chegou. Não vai ter gente que vai resolver, não vai ser Ciro Gomes que vai resolver, não vai ser Bolsonaro que vai resolver, não vai ser Marina que vai resolver. É um processo de Estado que tem que ser resolvido. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu vou sair da Globo e fui para a Rádio Tupi, nós fomos convidados, Arnaldo Risenberg deve estar me ouvindo agora e está lembrando disso. O Arnaldo era produtor meu e do Silvio Santos. E nos convidou a ter um tete-a-tete com a direção da PM da cidade do Rio de Janeiro. E nós fomos numa churrascaria, todos à paisana, inclusive os comandantes, e na ocasião eu fiz a pergunta, por que entra tanto armamento? Há 20 anos atrás. E um deles me respondeu, a pergunta não é essa, a pergunta é por que isso consegue sair de países como Estados Unidos e Rússia? Porque eles são muito bons para eles, mas eles são muito maus para os outros. Na verdade, o maior produtor de armamento do mundo é os Estados Unidos, seguido da Rússia. Porque aqui, falou Fernando, o comandante dizia, aqui nós não temos, e continuamos não tendo, né, uma guarda costeira que seja capaz de costear todo o Brasil, nós não temos ainda pessoas... Agora, eles têm tudo, e por que deixam sair? Então é muito complicado, não é simples assim. E nesse particular, outro dia eu conversava com alta patente militar que me dizia, não tem como. Esse processo de desce de paraquedas, do Diabo 4, não tem como, porque os caras... O que aconteceu no Morro do Rio de Janeiro? Os caras iam lá com aquele aparato bélico e tiravam todas as barreiras. No dia seguinte, os marginais apareciam e obrigavam as pessoas que moram e convivem lá a refazer a barreira. Não era bandido que refazia a barreira, não. Era o cara que morava, que tinha medo de levar um balaço. É muito complicado. É muito, muito complicado. Vou levar o todinho pro dentista, tá? Hein? Vou levar o todinho pro dentista. Ele está precisando? Muito afiadinho, gente. Doutora Rene, mas que prazer tê-la aqui conosco, falar de coisas mais alegres. Vamos torcer. Porque hoje a odontologia ela é alegre, não é? Mas aquela odontologia de antigamente que as pessoas tinham medo, pânico, pavor. Hoje a odontologia, você entra no consultório e sai com os dentes branquinhos, você entra e sai com... Apesar de que aquele motorzinho ainda não arrumaram uma maneira de... Não, tem... Já tem aquele motorzinho... Tem, sim. Eu ainda não fui vítima dessa nova maneira, já não. Melhorou, já melhorou. Aquele motorzinho continua... Não, já melhorou. Melhorou. E hoje em dia, aquele trauma que a gente trouxe lá, né? Do passado, já não existe mais, as novas gerações já não tem trauma, as criancinhas entram, sentam, né? Também parece que melhorou psicologicamente o profissional, né? Também. Que antigamente era uma coisa, eu fui da época que você pegava um motor quente, né? Que não tinha nem aguinha para refrigerar. Nossa, eu me lembro. Lembra disso? Eu me lembro de aquilo a seco. Parecia uma brincadeira. E quando pegava uma parte mais dura, trepidava. Agora foi uma coisa... Quando pegava no nervo... Uma coisa que poucas pessoas lembram. Eu recebi um tratamento dentário com um motorzinho a seco, mas dentro do Instituto de Educação. Existia dentista no Instituto de Educação. Todas as escolas. E depois começaram a trazer aquele ônibus do SESI, né, que parava na porta das empresas. Isso. Né, e fazia também o tratamento, aquele tratamento básico, né? Mas era importante, né? Se todo mundo tivesse direito acesso à prevenção, se todo mundo tivesse acesso à prevenção no nosso país, não existia tanto. Porque, gente, dor de dente é uma coisa muito triste, muito dramática. A dor de dente ela é insuportável. Eu morro de pena quando eu vejo uma pessoa, eu não tenho coragem de não socorrer. Então,
Se existe a prevenção, a gente evita que a população sinta dor, né? Claro. Porque quem tem condições financeiras tem logo o socorro. Liga pro seu dentista, ou pro dentista do amigo, né? Uma coisa, emergência, né? A gente atende 24 horas. Então, hoje no Rio tem muito atendimento 24 horas. Agora, a população que não pode, vai bater de hospital em hospital, não vai encontrar ninguém. E é uma dor... Eu entro nesse aspecto que ele falou aí, não pode ter um emergencial, porque tem que ser tudo através do CISVEG. Eu acho que não, acho que odontologia tem. Odontologia Agora, pode. É difícil você achar onde, se vai ter gente atendendo, até se vai ter material, né, Fernando? Pois é. Mas... vai melhorar. Vamos torcer, né? Porque qualquer um de nós aqui que expôs as suas razões, que são políticas, né? E tem gente que fala assim, eu não faço política, mas a política com K em grego quer dizer vida. Então, mesmo você falando não faço política, você está fazendo política. A gente precisa, né? Para sobreviver. A gente precisa para ter. A gente está precisando mesmo. Isso aí, esse protesto que todos nós colocamos, né? É necessário, principalmente em termos de Rio de Janeiro, né, Maurício? Sim. Ter a segurança que nós tínhamos num passado que já vai longe, né? A partir de 20, 30 anos atrás, eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fui morar numa república de estudantes em Copacabana e nessa república se falava, eu disse, olha, você toma cuidado só à noite se você for a Lapa, porque lá tem malandro com navalha. Era o máximo que tinha. E o Rio de Janeiro era tranquilo, isso dos anos 70 para cá. Né? Então vejam o que deteriorou, aliás, não só o Rio, de um modo geral, o país. Né? E a gente está precisando disso, porque senão as pessoas formadas, batalhadoras, quando eu digo formadas, não necessariamente só aquele que chegou ao 3º grau, mesmo aquele que eventualmente se fez empresário e se tornou, de repente, mesmo sem a qualificação devida, se tornou importante, porque dá emprego para tanta gente, né? E essas pessoas estão morrendo na mão de marginais. Quer dizer, cada morte de um cidadão qualificado, não importa de que forma, e que seja honesto, é uma perda para a democracia, é uma perda para o país. Não abaixa, não. Né? E nesse particular, aí eu concordo plenamente com o nosso querido William Laranja, quando ele diz da necessidade, aliás, a Rene também, me parece que o Maurício, nós precisamos de leis mais severas. Sim. Nós não podemos, isso aí não é prioridade deste ou daquele candidato, não. Nós não podemos ter uma lei que faça com que o policial prenda o marginal e no dia seguinte o homem está solto. Vai lá um advogadozinho de porta de cadeia e solta. Não é mesmo? Doutora Rene, as pessoas que quiserem encontrar com a senhora e tomar um cafezinho, que eu já tomei cafezinho lá, né? Na verdade, e procurar saber, fazer orçamento, orçamento é pago ou não? Não, quando a pessoa vai dizer, eu vi você no programa do Fernando Serra, a gente vai fazer a cortesia, vai receber com muito amor e carinho. Tá vendo? Que bom. Viu? A gente vai atender com muito amor e carinho e esclarecer, né, Fernando? Mesmo que não fique com a gente, mas às vezes o paciente tem dúvidas, né? Vai em algum lugar que conhece por um meio também de comunicação, assim, ou televisão, e vai e... às vezes nem tudo é de confiança, né? Nem tudo vamos dizer, você diz, eu tratei lá, você dá o seu testemunho. Verdade. Né? Mas quando o paciente não conhece e procura e fica meio perdido, meio na dúvida, e a gente pode ajudar também a esclarecer, a dar o diagnóstico, que eu digo sempre que o diagnóstico é muito a alma do negócio. Né? O diagnóstico verdade. Certo, né? Eu não posso falar da doutora Rene sem falar do doutor Pedro, né, que vi Pedrinho, né, vi desse tamaninho aqui com os meus filhos, não Pedro II, que é um excelente doutor, está fazendo mestrado, mas já formado, fazendo mestrado, e também o doutor Felipe, são seus filhos. Meus filhos. Né? Trabalham todos juntos e um trabalho fantástico. Né? A gente chega lá, os funcionários da clínica nos atendem, sabe, de uma maneira tão... E vejo todo mundo, não é porque o Fernando que foi isso ou aquilo, não. Isso parte da orientação da doutora Rene, né? Que o princípio primeiro ali é a fidalguia, né? Eu acho nem é muita instrução, acho que eles veem minha atitude, né?
eu tento sempre ser o mais cordial possível, aquele jeitinho mineiro, né? Mais cordial possível. Porque quando você vai ao consultório odontológico, você não vai feliz. Né? Você vai com um problemão, né? Às vezes você tá com dor, tem gente que já chega tortinho de dor, né? Chorando. Tem gente que a dor entristece muito, tem gente que chega muito triste, tem gente que chega extremamente nervoso, entendeu? Tem pessoas que chegam super nervosas. Então, eu acolho, né, com carinho, com amor. E as meninas são muito delicadas também, a gente só recebe elogios de que elas também fazem isso. Eu não sei eu sou testemunha de quando você entra na clínica da Reni, você já começa a se sentir tranquilo por aquele ambiente de aconchego, aquele ambiente de alguém aqui vai me dar... Quer um cafezinho, quer uma água. Eu sou testemunha disso. É verdade. É verdade, é verdade. Só justifica eu estar trabalhando até hoje, né? Ainda tenho planos de continuar por tempo, só justifica nisso, de ter um retorno, né? Um feedback assim das pessoas, de que ficam felizes da forma que a gente recebe e trata, né? Fora disso, perde o sentido, né? Sim. É verdade. Eu vou voltar aqui vou pedir para você, a pessoa, o telefone para a pessoa. Então, 21 Rio de Janeiro, 999197070. Eu dei o da clínica, porque algumas pessoas já têm o meu, né? Tá certo. Então eu dei o telefone da clínica. Eu vou nesse momento mudar um pouquinho a tela aqui para mostrar uma coisa para vocês, que eu tenho feito essa demonstração, acho que com o laranja, né? Eu já fiz mais de uma vez, porque é uma forma de, se não travou, tá ótimo. De vez em quando eu faço umas bobagens aqui também. Mas é coisa de computador, né? Outro dia ele estava falando que esse negócio a gente pode falar bicicleta do Itaú, né? Conta aquela história, vale a pena. Já aconteceu, eu uso o serviço das bicicletas do Itaú, mas às vezes você chega para pegar uma bicicleta e vem uma informação, não, você tem que se aproximar do posto para tirar a bicicleta, mas eu estou no posto. Aí você tenta, não consegue. Aí o que você faz? Você desliga o aplicativo, liga de novo, pronto, volta a funcionar. O computador é assim, né? Você desliga e ele... Até hoje eu não sei como é que funciona, você tem que ser cliente do Itaú. Não precisa. Você baixa um aplicativo no seu celular e ali faz um cadastro do seu cartão de crédito, é descontado R$10 por mês. Né? Isso se para você usar durante uma hora, né? Você não pode usar mais do que uma hora. Se você usar mais de uma hora, já lhe cobram R$5 por hora a mais que você usar. E aí, então o que eu fiz? Eu vim para cá, peguei na minha rua tem um posto, vim até aqui, parei na vanhagem ali, larguei a bicicleta, vim a pé aqui, agora vou voltar lá, pegar a bicicleta e voltar para casa. Pois E você pelo aplicativo você libera. E com o celular você libera a bicicleta na hora e eles botam um código lá que você digita do lado da bicicleta e ela é liberada. Tá vendo? R$10 por mês. Eu queria mandar um abraço para a Celeste. Não, uma hora por utilização. Por utilização. Você espera 15 minutos, usa outra uma hora. Você pega às 8, usa até 8h15, larga a bicicleta lá. 8h30 você pode pegar de novo, usa até às 9, larga a bicicleta em outro lugar. Aí 9h15 você pode pegar de novo, usar até às 10, enfim, intervalos de uma hora, quer dizer, você usa durante uma hora no máximo e com intervalos de 15 minutos entre uma utilização e outra. E cada utilização R$10. Não, por mês. Por mês. Eu vou mostrar, durante o dia. vou demonstrar para vocês, nos últimos 41 segundos, o número de procuras do Fernando Sérgio, youtuber, no YouTube foi de 31 milhões. Ótimo. Meu Deus, né? Opa. Quer dizer, essa procura, eu sempre reitero, ela na verdade não é só minha, mas as 15 primeiras páginas são. Isso significa relevância, pelo menos até ontem, se você procurar a página 1, aí dá todos os programas, né? A foto, algumas vezes aparece a doutora Reni, às vezes você, às vezes o William, porque a foto são eles que escolhem. A foto que, se o sujeito clicar na foto, o programa se desenvolve. Né? Então, na verdade, isso, se tiver um Fernando, por exemplo, que não seja Fernando Sérgio, né? Vão procurar Fernando também. Se tiver um Sérgio que não seja Fernando, também vão procurar. O youtuber, na verdade, já restringe muito.
porque youtuber só é aquele que faz o YouTube, né? Eu estou falando do YouTube, mas se você colocar a nível de como é que se diz, de programa, que aí não é o YouTube, mas aí é o Facebook, aí eu estou botando aqui programa, né? Programa. E aí a gente observa que tem 27.800.000 resultados. Então, um negócio importante, né? Porque, na verdade, mostra a nossa penetração. Claro que todo mundo que está procurando não achou, né? Ainda. Deixa eu aproveitar aqui, na semana passada que eu estive aqui, Por favor. vi que, entre outras pessoas que mandaram um abraço, que estão sintonizadas, a Moniquinha Venerável. Moniquinha, pediu, aproveita e transmite um abraço para o Maurício. Moniquinha, um amor de pessoa, né? Moniquinha, então, é verdade. Ela curte. Rapaz, eu admiro muito a Moniquinha. E a Moniquinha tem ido em tudo quanto é estúdio, já viu? Está acompanhando no Face. Ela está fazendo uma verdadeira viagem. Teve em São Paulo, teve não sei aonde, acho que teve na Amazônia. Moniquinha é uma peça, né? Figuraça. Bom, então, um dos grandes dubladores do Brasil, uma voz lindíssima, nosso querido Maurício Berger, mais uma vez conosco, né, Maurício? Obrigado. E hoje você está em cartaz exatamente com aquela coisa dos dois irmãos, aquele programa da Mais Globosat. Não, ele é eu confundo um pouco. Discovery Home and Health. Mas eu também sou. Eu sou. Eu gosto muito. A alegria das crianças também, né? Porque todas as criancinhas menorzinhas adoram a Peppa. Eu sou o Papai Pig também, o pai da Peppa. Que bacana. Então, as crianças adoram. E como é que fala o Papai Pig? O Papai Pig fala com a minha voz. Com a tua voz mesmo, né? A diferença é que ele fala baixinho, né? Fala baixinho. Microfone, aquela coisa de papai que é amigo, que compreende. Que compreende. Aí a gente, cheio de sabedoria, né? Querem ouvir a minha voz, eu falo no ouvido delas, aí eu faço o jeitinho. Ele sempre ri, termina as frases com e faz o barulhinho do porco, né? Do porco. As crianças ficam maravilhadas. Olha, que bacana, né? Mas é muito gratificante também. Com certeza. Leva um abraço para sua esposa, que ela também é dubladora, né? A Isabel Lira. A Isabel, E o neném, tá bom? Tá bem. Tá uma gracinha. De pura travessura. Que bacana. Eita. Opa! Outras virão. Outras travessuras virão. Não termina nunca, né? Outro dia eu estava caminhando, passei por um jovem casal com um garotinho de uns 2 ou 3 anos e estava o rapaz destilando sabedoria, né? Para o outro que estava do lado. Disse assim, não, ainda bem que é só agora, que daqui a pouco fica adulto e aí já livra de... Aí as travessuras passam a ser outras, né? Algumas mais bravas. Mais complicadas ainda. E a gente mais dependente deles. Muito mais, é verdade. Com certeza, é verdade. A gente sempre mendigando carinho, né? William Laranja, meu querido amigo, grande abraço, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. E, por favor, dê o recado que você quiser dar. Não, um grande prazer, como sempre, Fernando. Estar aqui todas as terças-feiras, matando a saudade da minha amiga aqui, que eu gosto tanto. Conhecendo o nosso novo Maurício, amigo, né? E pedir desculpas aí, às vezes, pela discussão ficar um pouco acalorada. Não, mas isso é que é bom. Isso é que é bom. A revolta do cotidiano que está deixando a gente... A gente pega esse calor, a discussão faz uma sauna e fica tudo bem. Beijo a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Beijo pro Berro, tá? Que ele sempre... Me auxilia, às vezes, quando a gente entra. Nosso Oscar Berro foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, né? Um momento nobre da vida dele, de outras tantas. É fora do comum, né? Muito amigo. Então, um beijo para ele também. E estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Eu quero agradecer muito que o Berro está sempre vendo a gente, sempre participando. Um abraço para Maria Celeste, que o William me mostrou aqui, ela mandou uma mensagenzinha pra gente. Então, um grande abraço, beijo no seu coração, um beijão pra Miriam, todas as pessoas. Você sabe que o Marco Silva lá em Austin, no Texas, o Marco Silva mandou vários aqui. Depois, se você deixar, depois eu falo com o Marco. Por favor, mandou vários recados, inclusive perguntando qual o preço do implante. Então,
Aí é pessoalmente, né? Aí eu converso com ele à vontade. Tá, Marcos? Um grande abraço. Marco é um amigo nosso que mora nos Estados Unidos há muitos anos, fiel, e eu estou muito feliz. Ele vai ser padrinho de uma pessoa, só que agora eu estou falando de memória, Marcos. Se eu conseguir, eu não consegui achar, porque às vezes quando eu boto no celular, enquanto a gente está ao vivo, ele rola a mensagem. Aí não dá tempo da gente ver todas. Às vezes eu pego umas e fico faltando para outras. Né? Então a explicação tem que ser dada. Mas ele vai ser padrinho, acho que é de casamento de alguém. Eu prometo anotar direitinho e amanhã eu falo com o maior prazer, tá bom? Eu quero mandar um grande abraço ao meu fisioterapeuta, porque eu agora já deixei a muleta. Isso é muito importante, depois de ter quebrado a perna patinando no gelo, né? E eu ainda estou andando meio que manquitola, né? Porque é natural. Aí foi bacana que o doutor Marcelo, meu querido amigo Marcelo Monteiro, que foi o ortopedista, né, que fez um trabalho magnífico, né? Se você pegar hoje a minha perna, eu sou meio exibido, viu? Então acontece, aqui, ó, por aqui entrou e aqui na tíbia, dentro do osso tem uma haste de titânio, né? E aqui à direita a fíbula também quebrou, tá vendo? E aqui tem uma placa desse tamanho aqui assim de titânio também. Então agora, se eu for jogar capoeira, vai ser um espanto. Portas de banco que me aguardem. Aviões só em exame local. Eu tenho placa aqui também, às vezes. Você sabe que. Ele fala, quer que eu arranque o braço? Você sabe que o meu filho, quando eu estava engessado, meu filho, o Felipe, que é um amor de pessoa, que nos deu essa viagem, né? Felipe é o empresário da Espadas Katana, né? Então fomos todos, a família toda, estava tudo feliz e tal. Aí quando houve o episódio, eu fui engessado provisoriamente. Muito obrigado ao pessoal lá de Gramado, que sempre me atende com muita gentileza, o pessoal do hospital. E fui pro avião, né? Primeiro ônibus, que de Gramado até Porto Alegre são 2 horas, né? Depois você pega o avião, né? Então fui pegar o avião de cadeira de roda, foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Aí quando eu estou entrando, o senhor vai ter que, como é que se diz, vai examinar o senhor pessoalmente, para ver se tem algum problema e tal. Aí o senhor botou luvas, né? Me passou pela portaria, porque não podia ser pelo portal, detetor de metais. Aí o meu filho atrás, aí pai, aproveita e faz o exame da próstata. Até o velho riu. Ah, meu Deus do céu. Gente, o senhor mandou para você aqui, dizendo que o noivo do casamento é o técnico do time base do Porto. Que bacana, ele vai a Portugal, é isso mesmo. Portugal, e ele não botou o nome, não, acho que era Elísio, uma coisa assim. Você vai adorar Marco Porto, que é a minha terra preferida, minha segunda terra, né? Vila Nova de Gaia, meu Deus do céu. Hoje quem está na Suíça é o Fernando Pereira com o Lenca Fatioli, né? Mas ele foi a minha recomendação, eu agradeço, que ele ia só a Lisboa. Eu falei, não faça isso, eu adoro Lisboa. Mas vai em Lisboa, pega o trem, né? Aquele Alfa pendular, que você vai viajar 250 km/h, vai pagar 30 euros, deixa de ser canguinha, né? E você vai chegar no Porto 3 horas depois. Né? Aí no Porto você vê aquela... E ele foi, só que ele foi com um amigo dele lá, de carro mesmo, então foi até mais simpático. Não, eu vou com você e tal. E ele foi, e o Porto é maravilhoso, você vai adorar o Porto. A gente alugou uma casa no Porto, muito né? Gostoso, né? Esse sistema agora de alugar exatamente, e sai mais em conta, inclusive. Com a sua família, sai mais em conta. Então nós ficamos num big do apartamento, Porto, né? Que bacana. Alguns da família, né? Sei. Meu marido, minha irmã, meu cunhado. Então foi uma maravilha. Desceu, tá no coração da cidade. Coração da cidade, que linda. Oh, meu Deus. Aí o motorista que me atendeu, eu fiquei hospedado no Hotel Mercury, motorista que me atendeu, minha mulher tem cidadania portuguesa, todos aqui têm também, a exceção minha que está a caminho. E aí o cara falou assim comigo, eu disse assim, mas foste a Braga? Eu falei, não, fui a Lisboa, no contrário. Tu foste agora, não tens que ir a Lisboa. Lisboa, e falou um palavrão, porque há aquela rivalidade, né? Você sabe o que são os lisboetas? Falei, não. Os lisboetas são os alfacinhas.
Eu falei, mas alfacinha por quê? Porque não tem tomates. Uma salada incompleta. Eles são muito divertidos, né? Muito, Eu amo muito, os portugueses. muito, é uma gostosura poder conviver com eles, né? E a segurança lá? É maravilhosa. Meu Deus do céu. Depois Total. Vou contar, todo lugar que eu vou um salão de beleza. Eu adoro lavar o cabelo em salão. E fui a Portugal e escutei uma conversa, né? Outra hora eu conto. Pode contar. Pode. Aí a portuguesa contando, né? Que tinha umas moças francesas, né? Destruindo lá uma placa na rua. Devia estar com um pouquinho de vinho a mais, né? Aí ela chegou e falou, vocês parem com isso. Aí as meninas começaram a debochar em francês. Só que ela falava francês também. Sim. Ela entendeu e falou em francês. Podem continuar, eu vou chamar a polícia. Aí ela discou para a polícia, as meninas pararam e correram. Ela falou, aqui em Portugal, senhora, a gente ajuda a polícia, a gente ajuda o governo, e aí de quem chegar aqui e achar que vai quebrar, badernar, cometer delitos. Eu falei, mas ó, tá vindo muita gente pra cá, Portugal tá ficando, né, famosa, muitos turistas. Ela falou assim, não se cria, porque a população ajuda a polícia e a polícia é rigorosa. Falando sobre Salve aquela Portugal. música, Eu Te Amo, Minha Portugal. É verdade. É isso que a gente quer, cantar. Eu vou, no final do programa do dia de hoje, agradecendo ao nosso dedicado William Laranja, né, torcendo para que todos nós, quem quer que vote em quem quer que seja, de repente acerte o país, esse que é o mais importante, né? William, um abraço grande, muito obrigado. Muito dignifica o nosso programa também, não só o William, bem como a Reni Kescher, né? A doutora Reni Kescher digamos assim, dentista, implantodontista, enfim. E também um abraço a esse querido amigo de tantos anos, o Maurício Berger. A gente está se reencontrando aqui em casa e moramos aqui pertinho, né? Que graças a Deus são tantos os amigos que a gente acaba, né? Outro dia eu falei, meu Deus do céu, eu peguei, porque às vezes as pessoas falam, você não responde o Zap, mas são milhares no Zap, em função até da situação do programa, né? Então fica difícil mesmo, e uns misturam com os outros, né? Então eu preciso deixar de ser canguinho e comprar aliás, eu comprei um outro celular para dar o Zap pro programa e que foi tomado de mim pelo meu filho, né? Então eu tenho que comprar outro. Mas olha, muito obrigado. E eu quero então lembrar, nós estamos falando de viagens, eu quero lembrar há 3 anos atrás, quando eu e Samira saímos saímos de Portugal para ir a Paris, não estava no programa, e a gente foi a Paris, passou um tempo lá e voltamos depois para Portugal. E quando o avião chegou, eu fiquei meio que perdido, porque eu imaginava que o avião ia descer no aeroporto Charles de Gaulle, e ele desceu no aeroporto de Orly, que fica muito mais distante. Aí, resultado, eu desço e tal, já preocupado com o meu francês macarrônico, de ser entendido, né? Para saber onde é que estava Le Taxi, né? Que é o táxi, né? E tinha um negócio assim de vidro, né? Muito bonito, tinha uma senhora lá, tinha um outro senhor, e ela informação, falei, é aqui, né? Ah, madame, ça va, né? Le Taxi, alors, qu'est-ce qu'il y a? Aí a mulher, la gauche. Aí eu entendi que o táxi estava à esquerda. Eu fiquei tão orgulhoso, eu estava com um óculos parecido com a doutora Reni Kescher, assim, e eu saí, né, inflado pelo meu francês ter sido entendido, dei uma porrada no vidro, o óculos ficou assim, a Samira ficou assim meio olhando. Aí quando eu olho, a cena é a seguinte, a mulher na frente dizendo assim, oh, je suis désolé, quer dizer, ela estava desolada, né? E atrás dela me deu uma raiva, o velho estava quá, 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 quá. Entrada triunfal. Mas são esses micos que fazem a gente rir. Que fazem a gente rir. Abraço grande, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 8 horas. Fiquem com Deus. Namastê.